Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Todos nós temos uma vez na vida, ou muitas, de lidar com a ausência. A ausência de alguém na nossa vida. Como fazê-lo? Como lidar com a ausência? Vem aprender tudo aqui no teu podcast favorito. Faz-te ouvir, é a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Oh, lavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Já conheces o meu livro Além Personalidade, o Poder Transformador do Enneagrama? Desvenda os segredos da tua personalidade com a sabedoria evolutiva dos Enneagramas. Este manual não é apenas um livro, é um espelho da alma humana que reflete as nuances dos 9 tipos de personalidade, cada um com as suas paixões, medos e desejos. Este manual é mais do que um guia, é um companheiro para toda a vida que ilumina o caminho para uma existência mais consciente, mais plena. No fundo, trazer-te um plano para tu viveres em pleno. Podes encontrar Além Personalidade, o Poder Transformador do Enneagrama, escrito por mim, Mário Portela, em todas as lojas da Amazon. Sabes aquele som? O som do silêncio, o som de uma cadeira que não se move, o som de uma cadeira que ninguém puxou, que ninguém se sentou e depois não está lá. Está a cadeira vazia. Olá, eu sou Mário Portela e este é o Quem Cala Consente, episódio 189. E hoje eu quero falar contigo sobre uma coisa que te dói, que me dói, que nos dói, só de pensar: a ausência. Mas não é aquela ausência arrumadinha, com funeral, com flores, com pêsames, com abraços apertados. Não, vamos falar daquela ausência mais suja, mais incómoda, sem cerimónia. Aquela em que a pessoa simplesmente deixou de estar, saiu da tua vida, desapareceu, bloqueou-te, mudou de cidade, escolheu não voltar. E tu ficas ali, parado, com um buraco no peito e sem permissão social para chorar, porque tecnicamente ninguém morreu. Achaste que só se fazia luto quando alguém morria? Lidar com a ausência é muito difícil. É certo que o episódio de hoje te pode auxiliar a lidar com o luto real, mas luto nós fazemos pela ausência, pela tão portuguesa palavra saudade. Há milhares de pessoas neste momento a carregar caixões invisíveis às costas, relações que acabaram mal, amizades que implodiram sem explicação, pais que estão vivos mas emocionalmente mortos, filhos que cortaram contacto, amores que simplesmente disseram não dá mais e viraram a página, seguiram em frente, enquanto tu ainda estás preso no mesmo capítulo, a reler as mesmas frases à procura de um sentido que nunca vem. E a verdade crua e nua é esta: o teu cérebro não sabe a diferença. Para o teu sistema nervoso, perda é perda, dor é dor, e tu estás de luto. Um luto que ninguém valida, um luto sem ritual, um luto que tens de fazer só, escondido, enquanto toda a gente à tua volta te diz: esquece, isso passa, supera, já passou tanto tempo. Como se fosse assim, tão simples. Lidar com a ausência depende de pessoa para pessoa. E, na verdade, não há um botão de delete na memória emocional. Nós, tuguinhas, os portugueses, temos uma palavra só para isto. A palavra que o resto do mundo inveja porque não consegue traduzir. Saudade. Aquela coisa estranha que é dor e doçura ao mesmo tempo. Que é a presença na ausência, que é um fantasma que te aquece, que te congela ao mesmo tempo. É sentir falta de alguém que ainda respira no mundo, mas já não respira na tua vida. E tu sabes do que eu estou a falar, não sabes? Sabes tu? Sabe qualquer pessoa, porque todos lidamos com ausências na vida. Quantas pessoas ainda vivem dentro da tua cabeça que já não estão na tua vida? Quantas conversas ainda tens com elas debaixo do chuveiro? Quantas vezes já pegaste no telefone para lhes mandar uma mensagem e paraste a meio porque já não fazia sentido? Ou pior, porque elas nem sequer te iam responder.
Imagina o seguinte comigo. A tua vida é uma mesa grande, uma mesa onde cabia tanta gente. E havia aquela cadeira. Sabes qual? A cadeira daquela pessoa que está vazia agora. Mas tu não a tiraste da mesa. Continua ali, à espera. Como se um dia essa pessoa pudesse voltar. Como se houvesse uma hipótese mínima de essa pessoa se sentar ali outra vez e tudo voltar a fazer sentido e ser como de antes. Mas não volta, pois não. E nunca será como antes. E enquanto aquela cadeira estiver ali, vazia mas ocupada na tua cabeça, tu não consegues convidar mais ninguém, não consegues preencher aquele espaço. Porque no fundo, estás a fazer luto e a transformar o teu luto numa espécie de cenário de rapto, onde tu estás refém. Estás a honrar uma memória, ou será que estás antes preso numa prisão emocional que tu próprio construíste? A ausência não é só sobre quem partiu, é sobre quem ficou. És tu que acordas e, por uma fração de segundos, esqueces que essa pessoa já não está. E depois lembras-te. E é como cair de novo, todos os dias, a mesma queda, o mesmo embate, a mesma saudade. Porque ninguém te ensinou a fazer luto por alguém que ainda está vivo, ou ninguém te ensinou a fazer luto por alguém que morreu, e isto é um facto. Ninguém nos dá permissão para chorar uma perda que não tenha de estado de óbito. E mesmo quando tem, chorar normalmente é fraqueza. Ninguém nos explicou que se pode amar alguém profundamente e ainda assim ter que deixar ir para sobreviver. E é exatamente por isso que estamos aqui hoje, porque alguma coisa dentro de nós sabe que já chega, que não se pode continuar a viver com fantasmas sentados à mesa, que temos de aprender a fazer as pazes com a ausência antes que essa ausência nos consuma por completo. Mas o que acontece realmente no teu cérebro quando alguém desaparece? O que é que a ciência diz sobre isso? Vá, fica comigo, porque isto vai ficar interessante. Ficou o silêncio. O teu lugar na mesa, um espaço vazio. A mão procura um nome, um arrepio. Procuro-te no eco, no cheiro do ar, mas o silêncio grita que não vais voltar. Eu fugia da ausência, um fantasma, uma dor, um quarto escuro, sem luz, sem cor. Mas e se este vazio for só um portal e a tua partida não for o final? Aceitar a ausência para sentir a tua presença. Vive em mim, a tua partida foi só uma mudança. Quem parte muda de forma, não desaparece. E o amor que ficou é luz que me aquece. Então vamos lá entrar no nosso laboratório do Quem Cala Consente, o segundo bloco habitual. E não te preocupes, não vou atirar-te termos técnicos à cabeça como se estivesses numa aula de neurociências. Vou apenas explicar-te o que realmente se passa dentro desse crânio, entre essas orelhas, quando alguém desaparece da tua vida. Começo por te dizer uma coisa que pode parecer estranha, mas que vai fazer todo sentido. Quando pensas naquela pessoa que já não está, a zona do teu cérebro que acende é exatamente a mesma que acende quando levas uma pancada física. Verdade, ouviste bem. A dor emocional e a dor física ativam as mesmas regiões cerebrais. Uma psicóloga chamada Naomi Heisenberger fez estudos fascinantes sobre isto e chegou à conclusão mais óbvia do mundo, mas que ninguém queria validar. A dor é real. A dor da saudade é uma dor física, biologicamente, neurologicamente, fisicamente real. Há uma zona no nosso cérebro chamada ínsula, e não é uma ilha no Pacífico, é uma região que processa tanto a dor física como a rejeição social.
Quando alguém te deixa, quando uma amizade termina, quando alguém escolhe não estar mais na tua vida, a tua ínsula acende como se fosse uma árvore de Natal. E logo ao lado tens o córtex cingulado anterior, que basicamente é o teu alarme de incêndio emocional. E ele começa a gritar: perigo, alguém importante desapareceu. E agora atenção, porque isto é onde fica interessante. O teu cérebro tem um sistema de recompensa. E já falamos disto tantas vezes no Quem Cala Consente. É aquela zona que liberta a dopamina. Lembras-te? Pois bem, quando alguém sai da tua vida, esse sistema entra em abstinência. A abstinência. Como se fosse um toxicodependente sem droga. Porque aquela pessoa era uma espécie de droga, porque te trazia dopamina. A presença, as conversas, os momentos, as memórias, tudo isso inundava o teu cérebro de químicos bons. E agora há um espaço vazio químico. E sabes o que faz o teu cérebro com vazios? Preenche-os obsessivamente. É por isso que não se consegue parar de pensar numa pessoa que agora está ausente. Não é fraqueza, não é porque sejamos dramáticos ou porque não tenhamos a força de vontade. É porque o cérebro está literalmente em modo de procura, a tentar resolver um puzzle que já não tem peças. Mas há mais. Deixa-me falar-te do que uma psicóloga brilhante chamada Pauline Boss criou, um conceito revolucionário, o luto ambíguo, que é aquele luto pelas pessoas que estão fisicamente ausentes, mas psicologicamente presentes. Ou então, vice-versa, aquele pai que está vivo, mas nunca esteve lá, aquela amiga que fisicamente está no mundo, mas saiu completamente da nossa vida, o ex-marido, a ex-mulher, o irmão que deixou de falar connosco. E sabes qual é o problema deste tipo de luto? É que o teu cérebro não consegue fechar o ciclo. Não há funeral, não há ritual, não há momento de acabou. E o cérebro humano, ele precisa de rituais. Ele necessita de processar um final. Na programação neurolinguística, nós sabemos isto, usamos isto para lidar com as âncoras emocionais. Estímulos que disparam respostas automáticas, aquela música que tocava quando estavam juntos, aquele restaurante, aquele perfume, aquela quarta-feira, aquela hora do dia em que costumavas ligar. Tudo isto são gatilhos neurológicos que o cérebro associou à pessoa. E quando a pessoa desaparece, os gatilhos ficam como minas terrestres emocionais espalhadas pela tua vida. Passas por uma rua, ouves uma palavra, vês uma cor ou sentes um cheiro e bum, lá vem a avalanche de saudade. O teu cérebro é uma máquina incrível e que já sabes que há sempre uma solução chamada neuroplasticidade. E é por isso que hoje te trago uma forma de tu procurares lidar com a ausência. Podia contar-te que lembrei-me de fazer este episódio por uma coisa que não tem nada a ver, mas que pode de alguma forma lembrar-te o que é que o nosso cérebro faz com estímulos e âncoras que estão lá dentro. Recentemente adquiri um carro que tem mudanças automáticas e constantemente a minha mão procura a alavanca para meter a mudança manualmente e consistentemente o meu pé esquerdo tenta utilizar uma coisa que o carro já não tem, a embreagem. Se isto já te aconteceu, é muito fácil perceberes com este exemplo como é que a ruminação de estímulos e âncoras funciona dentro do cérebro. Então o que podemos fazer com isto? Como podemos usar a terapia cognitivo-comportamental e a PNL para contornar esta ruminação tóxica? Respira fundo, porque vamos trabalhar. O teu riso é o meu, a tua força é minha. És a voz na cabeça que me alinha. Já não és saudade que me prende ao chão. És a inspiração para minha nova canção. A dor é real, mas o luto é um processo meu. Eu escolho a forma como te digo adeus ou até já. Eu fugia da ausência, um fantasma, uma dor, mas encontrei um jardim onde antes era um torpor. Porque este vazio é o meu portal e a tua partida não foi o final. Aceitar a ausência para sentir a tua presença. Vive em mim, a tua partida foi só uma mudança. Quem parte muda de forma, não desaparece.
Agora que se arregaça as mangas, vamos trabalhar a sério. Já percebeste o que se passa no teu cérebro, já sabes o que a tua dor é. E sim, é legítima, mas conhecimento sem ação é entretenimento intelectual. E tu não estás aqui para te entreteres, estás aqui para te libertares. Primeira coisa que precisas de entender é que não podes curar o que tu não honras. Não podes superar o que tu não reconheces. E a grande maioria das pessoas anda por aí a tentar saltar por cima de um luto como se fosse uma poça de água. Spoiler alert, não funciona. É um oceano que tens de atravessar, não é saltar. Então vamos começar pelo ritual que ninguém te deu permissão para fazer. O ritual de despedida sem morte, seja em morte ou em ausência. E sim, tu precisas disto, porque o teu cérebro está à espera de um momento de fecho que nunca chegou. Quero que faças assim. Pegas num papel e numa caneta. Não é para fazeres agora enquanto me ouves, nem já de imediato quando terminar o episódio. É para fazer nas próximas 24 horas, por exemplo, num momento em que necessites de despejar a tua saudade. Escreve uma carta àquela pessoa, uma carta que nunca vais enviar. E atenção, não é uma carta bonita, não é uma carta educada, é uma carta verdadeira, brutalmente verdadeira. Aquela onde tu dizes tudo o que ficou preso na garganta. A raiva, a memória, a mágoa, a saudade, a gratidão, a ingratidão, a confusão, tudo, sem filtros, sem medo do julgamento, porque ninguém vai ler, e isto é apenas para ti. Escreve até a tua mão doer, ou até a saudade deixar de bater. Escreve até as lágrimas molharem o papel. Escreve até sentires que tiraste aquele peso gigante do peito. E quando terminares, não guardes a carta numa gaveta como uma relíquia. Não. Tu vais fazer uma cerimónia pequena, privada, só tua. Podes queimá-la e ver as cinzas irem-se embora com o vento. Podes rasgá-la em pedaços minúsculos e deitá-las ao rio. Podes enterrar debaixo de uma árvore. Podes pôr num vaso. O que fizeres, a escolha é tua. Mas tem de haver um gesto físico de libertação, porque o teu corpo precisa de sentir o fim, já que a tua mente não conseguiu. Agora, se és daqueles que diz, escrever cartas não é para mim. Ok, ótimo, vamos fazer diferente. Vamos usar a técnica da cadeira vazia. Aquela metáfora com a qual eu comecei o episódio. Ela não era poética, era funcional. Isto faz parte da terapia gestaltiana e é poderoso ao nível visceral. Eis o que vais fazer. Coloca 2 cadeiras frente a frente. Numa, senta-te tu. Na outra, imagina que está a outra pessoa. E fala em voz alta com ela. A mim não me vai interessar se te sentes ridículo. E espero que a ti também não. Tranca-te no quarto, no carro, onde quiseres. Mas fala alto. Fala como se falasses com a pessoa. Diz-lhe tudo o que nunca disseste. As perguntas que nunca fizeste. O que sentiste quando a pessoa partiu? O que gostavas que tivesse sido diferente? O que gostavas que tivesse sido dito? E o que gostavas que tivesse ficado por dizer? E aqui está a parte que muda tudo. Quando terminares, levanta-te e senta-te na cadeira da outra pessoa. E responde. Responde como achas que essa pessoa responderia. Ou melhor ainda, responde como a versão mais sábia e compassiva dessa pessoa responderia. Isto não é maluqueira, isto é integração. Estás a dar voz às 2 partes do diálogo que ficaram suspensas no ar, que te causam a sensação de ausência. E vais sentir logo alguma coisa a mudar dentro de ti. Uma porta que se fecha suavemente, finalmente. Vamos à reprogramação neurolinguística da saudade. Porque a saudade, essa palavra tão portuguesa incrível, pode ser reescrita no teu cérebro. Neste momento, quando pensas naquela pessoa, naquela ausência, o que é que vês? Uma imagem da pessoa, uma memória específica. Repara na qualidade dessa imagem, se está a cores, se é preto e branco, se há sons associados, se é uma grande imagem ou se é algo muito focado, muito pequeno. E eis o truque. Pega nessa imagem mental e brinca com ela. Torna-a mais pequena. Afasta-a, desfoca-a. Transforma as cores em sépia, em preto e branco, como se fosse uma fotografia antiga, para te ajudar a deixar ir.
E não estás a apagar a memória, estás a reposicioná-la no lugar dela, a dar-lhe um lugar na galeria de memórias, em vez de a deixares ocupar o ecrã principal. E faz isso em vez de te focares na falta, na ausência, no que perdeste. Muda o foco para a gratidão. Eu sei que parece um clichê. Eu sei que parece daquelas coisas que estão nas molduras do Instagram. Mas espera, não é gratidão tóxica de ainda bem que sofri. Não, é a gratidão genuína por teres tido aquela experiência, aquela pessoa, aquele tempo. Por mais breve que tenha sido, por mais doloroso que tenha terminado. Porque vês coisas assim. Tu podes passar o resto da vida a odiar o facto desta ausência. Ou podes honrar o facto da presença antes da ausência. Ambas são escolhas. Ambas são válidas. Mas só uma destas escolhas te vai libertar. E eu vou-te dar um protocolo simples e transformador. Chamemos-lhe os 4 R's. Mas não vou fazer disto uma lista, porque a vida não é uma lista, é um fluxo. Primeiro tens que reconhecer a perda. Reconhecer a perda. Dá-lhe um nome. Eu perdi pessoa X, esta relação acabou, esta amizade terminou. Parece óbvio, mas há milhares de pessoas que nem isto fizeram. Segundo, tens que ressentir. Não é fugir das emoções com trabalho, com álcool, com distração constante. Mas também não é afogar-te nisso. É sentir de forma consciente, guiada. Dedica, por exemplo, 15 minutos do teu dia durante uma semana inteira a simplesmente sentir a falta. Chora, grita, dá um soco numa almofada, mas quando o temporizador acabar, quando passarem 15 minutos, acabou, levanta-te e segue em frente. Em terceiro, reintegra. Dá um novo lugar. Aquela pessoa fez parte da tua história, ponto final, mas não é o único capítulo, nem sequer é o capítulo atual. É um capítulo que te ensinou, que te marcou, que te transformou. Agora, vive nas páginas anteriores. Quarto R, reinvestir a tua energia. Aquela energia emocional gigante que estavas a gastar a pensar na pessoa, a sofrer pela pessoa, a tentar perceber o que correu mal, essa energia agora tem de ir para o outro lado. Põe num projeto. Numa nova relação, põe-no em ti, energia não desaparece, redireciona-se. E se fizeres isto durante 3 semanas, 21 dias, alguma coisa vai mudar e eu asseguro-te isso. A primeira semana tu vais odiar-me por te ter proposto este exercício. Vais achar até que não funciona, vais sentir-te pior se calhar. É normal, estás a mexer nas tuas feridas, mas na segunda semana começas a respirar melhor. E na terceira semana acordas e percebes que passaram umas horas sem pensar naquela pessoa e isso, ouvindo de quem cala consente, é a tua liberdade. É aprender a lidar com a ausência. Aceitar a ausência para sentir a tua presença. Viva em mim a tua partida. Foi só uma mudança. Quem parte muda de forma, não desaparece. E o amor que ficou é a luz que me aquece. Que lugar vais dar ausência na tua vida? Ficou o silêncio. O teu lugar na mesa. E bem, chegamos ao momento em que tens de fazer a tua escolha, porque estás a ver, todo este trabalho que te propus não é sobre deixar ir, é sobre quem tu te tornas quando deixas ir. É sobre o outro que nasce deste processo. Há uma maturidade emocional que só se conquista quando se aprende a conter a ambivalência, quando conseguimos dizer simultaneamente amei esta pessoa
e deixei-a partir. Quando percebes que podes honrar o que foi sem romantizar o que acabou. E isto não é para qualquer um. Isto é para quem quer crescer a sério. A grande maioria das pessoas fica presa numa dicotomia infantil, ou idealiza quem partiu transformando-a num santo inatingível, ou demoniza-a por completo para justificar a própria dor. Ambas são mentiras confortáveis. A verdade é tão mais complexa, tão mais adulta, tão mais real. E afinal de contas, se tens mais de 18 anos, és ou não és adulto, aprende a lidar com isto. Bem, então, e a ausência, Mário? Bem, a ausência pode ser a maior professora que alguma vez terás. Ensina-te sobre a impermanência das coisas, sobre o desapego, sobre a capacidade brutal que tens de continuar a viver, mesmo quando achaste que já não conseguias, seja numa perda grave ou numa perda do dia a dia. Mostra-te que sobrevives ao que pensavas que era insuportável. Porque no fundo, a maior libertação é esta. Podes aceitar a ausência e ainda assim sentir uma forma estranha de presença. É uma presença transformada. Não é a pessoa, mas é o que essa pessoa trouxe à tua vida. Não é a relação, mas é quem tu te tornaste graças a essa relação. A cadeira vazia da tua mesa pode tornar-se um altar de memória em vez de uma prisão de esperança. Pode ser o lugar onde tu honras o que foi e retiras a cadeira dessa mesa. Vá, se este episódio mexeu contigo, se sentiste que estava a falar diretamente para aquele nó no teu peito, então não guardes isto só para ti. Subscreve o podcast, partilha-o com alguém que sabes que está preso na ausência. Porque este trabalho que fazemos aqui no Quem Cala Consente existe precisamente para isto, para quebrar silêncios, para validar dores invisíveis, para dar ferramentas reais a pessoas que querem crescer. E muitas vezes eu falo-te de coisas que não se aplicam de imediato a ti. Mas é estatisticamente impossível que não conheças alguém que não precise de ouvir o episódio de hoje para se aprender a lidar com a ausência. A ausência só tem o poder que tu lhe des. E hoje deste o primeiro passo para retirar esse poder. Se ouviste até aqui, certamente há algo em ti que está pronto a mudar. E é por aí estás que te deixo o meu mais sincero, o meu mais profundo agradecimento. Assim, polvilhado com um sorriso. Já sabes que vais encontrar um workbook preparado sobre lidar com a ausência no meu Substack, em mportela.substack.com. Vai lá e nos comentários fala-me de como fazes tu para lidar com a ausência. Conta-me tudo. Diz-me de ti. Afinal de contas, quem cala, consente. Quem cala consente. Quem cala consente. Quem cala. Hey, hey, hey. Mic check, vamos lá rolar. É meu Portela, ideias a girar.